Olá, boa tarde, tudo bem? Bem, sou Ana Paula Petrosino, vou começar aqui a minha apresentação, um prazer receber esse convite, falar um pouquinho sobre tecnologia na educação, métodos criativos de aprendizagem, algumas abordagens e as minhas reflexões, né? Começar falando um pouquinho sobre mim. Eu sou professora, leciono inglês já há bastante tempo, a minha vida profissional toda foi desenvolvida para... Deixa eu só achar aqui. Opa. Deixa eu... Meu slide não está mudando. Só um segundinho, Jéssica. Acredito que agora vocês vão conseguir ver. Enfim, então aqui a minha bio, sou professora de inglês já há um tempão, sou especialista de ensino de língua inglesa, sou especialista para fins profissionais na Trinity College, eu sou especialista também em escrever programas corporativos, minha formação vem de Celta e de Delta, sou fundadora da Embassy e do Workspace também. Bem, eu começo essa apresentação hoje fazendo uma reflexão um pouquinho sobre a maneira que a gente vem ensinando os nossos alunos, né? Então, essa foto, ela representa o ensino mais tradicional, esse tradicionalismo todo, e o professor como grande detentor do conhecimento. Essa outra foto aqui é bem provocativo, né? Enquanto que a gente está moldando os nossos alunos de uma maneira... Ana Paula, licença, a sua palestra não está passando, sua apresentação. Você quer tentar compartilhar a tela de novo? Vamos de novo? Vamos, coloca aí que eu te coloco. Tá, deixa eu só ver se eu consigo mexer nela aqui. Sim. Não. Você tirou ela, compartilha de novo. Vamos ver aqui. I'm sharing screen too. Entrou? Entrou, passa aí. Deixa eu só ver se eu consigo passar ela aqui. Não. Vou compartilhar a tela do meu computador original. Tá bom. Beleza? Deixa eu só voltar aqui. Oi, Yara, tudo bem? Ela não compartilhou aqui ainda. Eu tava vendo. Mas não entrou. Deixa eu só parar. Eu vou compartilhar essa? Não, a outra. Não, eu vou compartilhar essa aqui, porque essa é segura. Jéssica, tudo bem? Agora sim? Agora sim. Tudo certinho. Beleza. Então, basicamente, vou me apresentar novamente. Ana Paula, professora de inglês, especialista em ensino de adulto, Trinity College, Celta e Delta por Cambridge. Sou professora e fundadora da Embassy do Workspace, Professional and Life Coach pelo IBC também. Bem, então essa primeira foto que eu trouxe aqui para vocês, ela fala bastante sobre esse ensino mais tradicional, o professor como grande detentor do conhecimento, e ele escolhe, né, o que ele deve ser ensinado para os alunos, né? Essa outra foto que eu trago, ela é bem provocativa, e aqui a gente está vendo os alunos sendo moldados, né, no ensino mais tradicional, só que o mundo, aqui no caso seriam a faculdade, né, pedindo para que esse aluno ele seja de uma outra forma. Isso tudo, ela traz reflexão. A reflexão possivelmente é uma desmotivação, baixa retenção e baixo aprendizado, né? E quando eu venho falar sobre métodos criativos, o que eu quero trazer são as soluções que a gente tem que pensar hoje para que a gente possa fazer com que esse aluno ele se desenvolva melhor e principalmente para que a gente reflita qual é a parte, aonde que esse aluno tem que estar envolvido no processo de aprendizagem, né? Então, a minha primeira reflexão a gente precisa aprender como os nossos alunos aprendem.
A gente, ao invés da gente ter um conteúdo pré-moldado, a gente precisa envolver, desde a criança pequena até o aluno adulto, qual é a melhor forma, né, dele se apresentar, qual a melhor forma da gente mostrar o conteúdo para que ele possa se desenvolver, como é que ele gosta de aprender. E com essas reflexões, gerar insights e ações por parte de nós, professores. A minha outra reflexão, ela está relacionada a quais são esses critérios que a gente precisa entender. O aluno, ele aprende alguma coisa porque ele tem uma certa necessidade de aprender alguma coisa, um conhecimento. A gente tem que levar em consideração as experiências que ele carrega da vida, mesmo que a vida dele seja uma vida curta, por exemplo, uma criança pequena, né? O que esse conhecimento traz em termos de utilidade? Onde é que eu vou aplicar isso, né? Por que é importante isso para mim? Onde é que eu uso? As motivações que ele tem para aprender aquilo. Eu quero aprender isso aqui porque vai ser importante para eu realizar o meu sonho, porque eu quero ser fotógrafo, ou isso aqui vai ser importante porque eu quero ser um cientista, né? Ou isso aqui vai ser importante porque eu quero melhorar a minha performance no meu trabalho, né? A gente também precisa considerar o quão pronto que eles estão para aprender certos tipos de assunto, e no caso das crianças, por isso que eu coloquei esse C, o quanto que ele aprende com o semelhante, né? O outro ponto que eu gostaria de refletir é a implementação desses métodos criativos. Só que não é só falar sobre criatividade, falar sobre metodologia criativa. É principalmente pensar na individualidade, na preferência, nos estilos de aprendizagem e na necessidade de cada aluno. Porque o método criativo, ele pode funcionar muito bem para um aluno, mas pode ter pouco significado para o outro. Então, a gente precisa continuar revendo, nós, educadores, precisamos continuar revendo e revisitando sempre o quão isso é válido para aquele aluno específico. Em seguida disso, eu gostaria de fazer uma proposta de abraçar o caos criativo, né? Olha essa cena. Isso aqui é muito difícil da gente ver hoje numa escola brasileira, mas toda essa criatividade que está sendo gerada, talvez num conteúdo que a escola vem trazendo, mas que auxilie ele a desenvolver, a tomar as próprias decisões, a gerar reflexão com a turma, o quanto que esses alunos eles não estão aprendendo um com os outros, né? E isso é maravilhoso para nós educadores. E o meu último ponto é a entrega genuína, sentida pelo aluno. Olha o olhar dessa professora, né? Olha o envolvimento dela nessa jornada toda. Eu estava assistindo a live da outra professora, falando, Larissa, né? Contando sobre o projeto dela. A gente vê o quanto que o professor está engajado, o quanto que o professor ele está apaixonado por aquilo, mas principalmente mostrar isso é fazer com que o aluno sinta isso. E isso tem um papel fundamental na motivação e nos resultados desse aluno. A educação, ela está presente em todo lugar. Então, esse é um grande ponto. Você pode ensinar dentro da sala de aula, mas você também pode ensinar e os seus alunos, eles podem aprender em qualquer lugar. Então, o mais importante da gente entender é que a gente não precisa fisicamente de uma sala de aula para a gente poder gerar ensino e aprendizagem. Mas aí vocês devem estar perguntando, né? Mas tá bom, e aí? Cadê o método criativo? Né? Afinal, dos tópicos é esse. Bem, os métodos criativos que eu trouxe hoje, alguns já são bem falados, né? Eu escolhi os 3 que eu dei destaque aqui. Então, eu trouxe os estudos de caso, mas quando eu falo estudos de caso, eu trago em 2 momentos, estudos de caso tanto os reais quanto personalizados, para a gente poder trabalhar mais a individualidade desse aluno. Eu trago questioning, na verdade, que é a arte de fazer as perguntas certas, e eu vou falar mais sobre isso. Storytelling, leituras dirigidas, flipped classroom, que a gente vem falando, a gente vem assistindo muitas pessoas falando sobre isso, falando sobre sala de aula invertida, né? A aprendizagem vivencial, deeper learning e processo de 70, 20, 10. Eu escolhi 3 em virtude do tempo, né, que a gente pode ter junto hoje, e eu vou me aprofundar nesses 3 que eu destaquei. Primeiro deles é a sala de aula invertida. Como é que funciona esse processo, né? A sala de aula invertida está na moda hoje em dia, a gente vai ver várias pessoas falando, faz sala de aula invertida, mas basicamente o que quer dizer isso, né? Você pede para o seu aluno
ter um conteúdo mais receptivo, ou ele vai ler alguma coisa, ou ele vai assistir alguma coisa. Então, esse seria o momento do antes, né? Na sala de aula, você faz todas as reflexões, acontece realmente a parte em que ele vai, a gente vai mostrar para ele como que ele usa aquilo, a gente faz esclarecimento de dúvidas, né? E eu gostaria de convidar os educadores e os alunos também a olhar o depois, que seria aonde é que eu uso esse conhecimento, como é que eu aplico esse conhecimento. Isso vale para qualquer área, vale para a minha área, que é ensino de línguas, empreendedorismo, mas também vale para o professor de língua portuguesa, vale para o professor de informática, né? Então, a gente precisa, no meu ponto de vista e na minha experiência, é um convite para a gente repensar o depois, né? Vamos ver o quanto que a gente está mostrando para o aluno, onde que ele vai efetivamente colocar aquele conteúdo em prática. E isso, obviamente, vai aumentar a retenção e relevância. Eu vou ter alunos mais interagindo mais, né, comigo e com o mundo. Meu próximo ponto é a arte de fazer as perguntas corretas, né? E aqui a gente tem uma figura bem interessante. A gente pergunta, o aluno tem um insight, e isso aqui gera uma ação nesse aluno, né? Então, uma das habilidades aí que a gente vem falando dos soft skills, né, das habilidades do profissional do século XXI, é fazer as perguntas certas, né? Mas para o sentido de desenvolver. Então, a gente perguntar para a gente gerar uma reflexão, um insight, e esse aluno conseguir tirar as conclusões que a gente acredita serem as corretas. E eu trouxe um modelo também. Então, em exemplos de perguntas abertas, perguntas fechadas como, é correto dizer que A é melhor que B? Então, a gente poderia ter só dois tipos de resposta, sim ou não. Mas também perguntas abertas e que desenvolvem o pensamento crítico do aluno, né? Do aprendiz. Por exemplo, qual a evidência que você teve para ter essa resposta? Ou qual a sua opinião? Por que você tem essa sua opinião? E o que faria você mudar de opinião, né? Aqui é um convite também para a gente poder perguntar e questionar e desafiar cada vez mais esse aluno para que ele tenha e desenvolva senso crítico. Não só a gente ser o detentor do conhecimento e ficar dando as respostas. Eu acredito profundamente que a gente precise fazer com que os alunos encontrem as respostas para que eles possam ter um desenvolvimento pessoal e profissional cada vez melhor. O outro ponto que eu trago aqui é o CAV, que é o ciclo de aprendizagem vivencial. Então, também faz parte de uma metodologia criativa, em que o profissional, ele vive aquilo, ele realiza, ele experimenta, ele relata isso, ele processa essa informação, né? Como que isso aconteceu, ele avalia, depois ele generaliza, né? Ele cria as próprias teorias, e depois ele aplica isso aqui de novo, né? Isso aqui é um ciclo, então a gente vai vivendo, para favorecer a aprendizagem cada vez mais. Acredito que, pelo fato do aluno vivenciar e trazer isso para dentro da sala de aula, isso cada vez cria mais significado. E a gente precisa falar sobre significado. E eu acredito que a próxima tendência, né, pelo fato da minha experiência e vivência em sala de aula já há bastante tempo, é falar sobre o que talvez seja o próximo trending topic aí nos próximos anos, que seriam descobertas orientadas. A gente chama isso de Guided Discovery Approach, em inglês, né, em que a gente auxilia o aluno a fazer as próprias descobertas através de método, através de pergunta, através de experimentação, para que ele possa se desenvolver. Agora, vamos lá, a gente precisa falar sobre tecnologia, né? Então, nós vivemos todo esse momento, e eu trago aqui um outro formato que talvez a gente possa ter aí nos próximos anos, né? O modelo presencial, o modelo online, e eu trago efetivamente um modelo híbrido, né? Que é pensar que o aluno presencial e o aluno online estarão no mesmo cenário. Isso aqui hoje parece um pouco irreal. A gente vem trabalhando bastante nesses últimos meses como online, mas todo mundo online, né? E anteriormente todo mundo no presencial. Mas convido nós, educadores, professores do futuro, a pensar como que a gente consegue desenvolver isso aqui para que o aluno que
para que a gente possa atingir mais e mais, cada vez mais pessoas, né? Tanto presencialmente, quanto o aluno que escolheu ficar recebendo esse conteúdo, se desenvolvendo do lugar onde ele está. E trago mais uma reflexão aqui, que a gente precisa atualizar o modelo que a gente ensina, o nosso jeito de ensinar, assim como a gente atualiza os nossos celulares, né? Acho que isso é importante para que a gente, educador, professor, né, a gente repense o quanto que a gente está envolvendo os nossos alunos, o quanto que a gente está dando autonomia para que os nossos alunos tomem as decisões deles, né, e o quanto que a gente vem estando como facilitador desse processo de aprendizagem. Eu vou abrir agora para perguntas. Eu acho que agora eu consigo estar com a Jéssica assistindo um pouquinho mais aqui, deixa eu ver. Sim, deixa eu ver aqui. Obrigada. Sim, como que eu usaria storytelling com crianças pequenas? Vamos lá. Eu acredito que a primeira coisa é você criar todo o cenário, né? A gente tem a introdução, daí tem a problemática, você criar esse clímax aí para a criança e depois a gente tem um desfecho. Com criança pequena, não tenho muita experiência com criança pequena, mas já dei aula para criança pequena. Eu acredito que o envolvimento do professor em contar essa história, ele traz um efeito maravilhoso, porque você tem que estar envolvido também nesse processo de envolver o aluno, de contar esse primeiro momento, e eu particularmente, eu usaria esses alunos como peça desse storytelling, né? Isso ajuda o aluno a vivenciar, a perceber, né? Estar envolvido, e eu tenho certeza que... Sabe aquele professor que você teve, que você nunca esqueceu? Possivelmente, a gente fazendo isso, a gente vai ser um desses professores, sabe, Isabela? Porque tem o envolvimento e a gente trazendo coisas novas para esse aluno, ele fica encantado. Eu vejo pelos alunos adultos, né? A gente envolve, conversa, conta alguma coisa, usa storytelling de uma maneira diferente. Ele não está esperando isso, ele fica maravilhado, né? Porque ele sente a entrega verdadeira do professor, tá? A Isabela pergunta para mim o que vem a ser o Deep Learning, né? Deep Learning, como a gente fala em inglês, é uma aprendizagem mais profunda, né? E tem uma série de passos que você precisa criar para que isso aconteça. Mas tá muito, muito parecido com o CAV, né? Mas vem de reflexão, principalmente de tratar de reflexão. Quando você consegue, ao final da aula ou durante o momento da aula, você consegue colocar pílulas de reflexão no seu aluno, fica muito mais significativo para ele. Né? E daí a gente fala, parece clichê, pode parecer bastante clichê, mas venho falando quando você toca o coração desse aluno com alguma coisa que é muito relevante para ele, a retenção é muito maior, ele aprende muito melhor e ele possivelmente não esquece, porque houve retenção, né? A Ellen fala para mim que a educação reinventada, engajando os alunos no processo de aprendizagem, é muito importante. Realmente, né? Acredito que é super, super, super importante a gente, no papel de professor, repensar. Esse é o nosso papel hoje em dia. A gente precisa pensar que aquele modelo que a gente estava acostumado, né? O professor detentor do conhecimento principal, eu passo tudo que eu sei para você, não funciona mais, né? E o resultado disso é o desengajamento, o aluno aprendendo pouco, né? Agora, imagina a gente conseguir efetivamente fazer com que os alunos se envolvam no processo de descoberta, eles consigam se envolver e aprender e tirar as próprias conclusões. É como se o professor, ele saísse um pouco do papel de professor, né? E eu convido todo mundo que está assistindo a trazer o aluno para o papel de professor, né? Talvez seja uma abordagem
um pouco diferenciada, mas é interessante a gente pensar, porque eu, como professora, aprendo muito com os meus alunos. Então, o quanto que não é interessante para o aluno virar o professor do professor, né? É uma ideia diferente, mas eu acredito que seja uma das melhores ideias, e são ideias que países mais desenvolvidos já estão tendo. É muito comum, por exemplo, a gente falar da educação da Alemanha, educação da Finlândia, em que a gente vê que pelo menos uma vez na semana os alunos se reúnem para explicar para os professores e para os colegas conhecimento que eles adquiriram através da pesquisa. Deixa eu ver se eu tenho mais. Isso, o Bruno diz, né? O mundo mudou e o modo de aprender também. Eu acredito que a gente aprenda em todo lugar e a todo momento, viu, Bruno? Mas o mundo, sim, o mundo muda a todo tempo, né? Então a gente precisa fazer essa readequação realmente. De saber que os alunos, do jeito que a gente aprendia anteriormente, não funciona realmente mais. A gente saber que eu preciso alcançar esse aluno de uma outra maneira, e o que eu ensino para ele tem que entender porque é extremamente relevante para ele, para que ele efetivamente aprenda. Do contrário, vai ser só mais e mais conhecimento sendo passado e pouca retenção, né? A gente fala muito sobre retenção no ensino, e enfim. Deixa eu ver se eu tenho mais. Será que alguém quer fazer mais alguma pergunta? Deixa eu ver, private chat. Não sei se a Isabela... Eu respondi, Isabela, para você sobre storytelling com as crianças pequenininhas. A Isabela gostou. Que bom que vocês gostaram, eu fico feliz. Isso é legal, isso é muito bom. Deixa eu chegar. Acredito. Bem, vou aproveitar que sobrou um tempinho, vou aproveitar e introduzir o 70-20-10. Vamos lá. 70-20-10 é uma metodologia que estão usando muito no meio corporativo, né? A gente acredita no 70-20-10, você acredita que 70% do que você aprende é você fazendo, 20% é você observando, né, o que o outro está fazendo, e 10% você aprende de maneira tradicional. É muito interessante a gente também repensar e usar isso como uma forma de abrir os nossos horizontes como professora, né? Porque se eu sei que 70% do que o aluno vai efetivamente aprender está relacionado ao que ele vivenciou, ao que ele experimentou, né? Então, obviamente, eu preciso criar cada vez mais oportunidades de vivência, de experimentação, dele testar, dele errar, né? Obrigada, Ellen. Acredito que com essa informação e a gente conseguindo utilizar isso no nosso mundo, as aulas fiquem muito mais relevantes, né, para o aluno e para o professor. Uma outra oportunidade que a gente precisa, que eu estou tendo aqui de falar, assim como eu falei sobre abraçar o caos, a gente poder abraçar os erros, né? Entender, por exemplo, que os alunos, tudo bem dele errar, né? O quanto que hoje nós, professores, a gente vem deixando e falando, não, tudo bem, você errou, vamos tentar de novo. O que você aprendeu com esse erro, né? O que a gente tira de chance ou de aprendizado pelo fato da gente não ter conseguido dessa vez, mas a gente vai conseguir de uma outra vez, né? Então, eu acredito também que nos próximos... no futuro muito próximo, a gente precisa fazer uma revisita na maneira que a gente vem tratando o erro. A gente tem hoje alunos talvez até traumatizados, né, pelo fato de de terem errado e de repente eles terem sido reprimidos pelo professor, e eu acredito que isso nós temos uma geração talvez toda de pessoas que tenham medo, por exemplo, no caso de ensino de língua, né, de errar, de cometer um erro, então ela prefere não se expor a errar. Então,
para que a gente não tenha isso nas próximas gerações, nós, educadores, professores do mundo, já que a gente está mudando o código, né? Vamos abraçar, sim, o erro. São poucos, acredito que são poucos os empresários ou profissionais super renomados que a gente tem hoje em dia no mundo que começaram e tiveram sucesso no primeiro momento. Eu acredito que esses exemplos, eles são fundamentais para a gente poder validar isso que eu estou falando, né? Quantas vezes grandes nomes não falharam, né? Para hoje serem profissionais bem-sucedidos ou CEOs de conglomerados, né? E essa revisita, essa revisita em relação ao erro é super importante e fundamental para que o aluno ele se sinta mais encorajado, mais tranquilizado. Acredito que é isso. Então, ainda tenho mais 3 minutinhos. Se vocês tiverem mais perguntas, eu estou aqui disponível para falar com vocês, compartilhar, ver. Eu estou acompanhando vocês aqui. Ok. Deixa eu ver. Não sei se tem mais alguma dúvida, se alguém gostaria de perguntar, voltar a falar sobre tecnologia. Tecnologias, plataformas, hoje em dia, são super importantes para poder facilitar também o tipo de aprendizado e dar autonomia para o aluno, para ele saber o que ele quer escolher, né? O que eu acho que é melhor para mim? É melhor para mim assistir ou ir para algum lugar? Ou é melhor para mim estar em casa, porque eu rendo mais? Então, as plataformas de ensino, acredito que elas ficarão com momentos de vivência para que a gente possa implementar o CAV, né? Ok. Bem, então é isso. Agradeço a todos pelo tempo. Espero que esses 25 minutinhos que tivemos tenha sido produtivo e que eu tenha conseguido passar um pouquinho desse conhecimento todo em relação a metodologias criativas, o nosso papel como educador, para que a gente possa repensar, né, o nosso papel como educadores e também considerar um pouquinho mais e muito mais, na verdade, as escolhas, a autonomia, o estilo de aprendizagem, por que o aluno precisa aprender aquilo, para que a gente possa ter cada dia mais ensino e aprendizagem efetiva. Agradeço a oportunidade, obrigada, Jéssica, obrigada pelo suporte, obrigada a todos que estavam presentes comigo nesse momento. E é isso aí, muito obrigada a todos.